Olá, meninas! Vídeo de hoje eu vou contar para vocês 5 erros que eu cometia na minha automaquiagem, tá certo? Já deixa seu like, se inscreva no meu canal. Meu nome é Verônica, esse é o canal do Muito Gloss e aqui a gente fala sobre beleza, maquiagem, cabelo e unhas e afins do mundo da beleza, tá certo? E é isso, vamos lá conferir esses erros então. Então, o primeiro erro que eu cometia na minha automaquiagem era não hidratar a minha pele. Sim, eu cometi o erro de não hidratar a pele. E, gente, hidratar a pele é muito importante, porque através da hidratação, quando você hidrata a sua pele, o produto que você vai passar depois, ou seja, a base, né? Porque a gente passa base. Então, eu tô tirando o primer da jogada hoje, tá certo? Mas só o fato de você hidratar, de você passar um hidratante na sua pele e depois você vir com a sua base, o hidratante, gente, ele já, como que eu posso dizer? Ele vai ajudar a deslizar a base melhor, a espalhar a base melhor no seu rosto, a assentar a base melhor no seu rosto, tá certo? Então, quando você não hidrata, o que que acontece? A sua pele, ela vai puxar a hidratação da base. E a intenção da base não é hidratar o seu rosto. Ela é para dar uma cobertura, ela é para corrigir imperfeições. Ela é para trazer um equilíbrio da cor, né? Corrigir a cor do seu tom de pele. Então, se a sua pele, uma parte do seu rosto é diferente do tom do seu pescoço, ou se você tem algum tipo de manchinha no rosto, a base, a função dela é trazer uniformidade, uniformizar a sua pele e não trazer hidratação, por mais que tenha bases que são mais hidratantes, que são mais fluídas, tá certo? Então, a função dela não é hidratar, e sim corrigir a, a cor da sua pele, né? Trazendo uma correção de manchas, trazendo uma uniformidade na sua pele, deixando a sua pele mais bonita, deixando a sua pele mais uniforme. E então a função dela não é essa. E quando você hidrata, ela, como eu disse, ela desliza melhor no seu rosto, ela senta melhor no seu rosto. E até mesmo se você tiver marquinhas, se você tiver espinha, se você tiver cravinho ou algum tipo de relevo na sua pele, quando você hidrata, a base ela vai fluir melhor em cima desses relevos que tiver na sua pele. Porque quando você não hidrata e você vem com a base, ela vai marcar, ela corre um risco muito maior de marcar nessas espinhas, nesse cravinho ou nesse relevo que você tiver na sua pele, tá certo? Então, hidratação é muito importante e era um erro que eu cometia antes de fazer minha maquiagem, tá certo? O segundo erro que eu cometia era não passar protetor solar. Protetor solar, gente, é muito importante, né? A maquiagem, ela tem maquiagem hoje em dia, né, que tem fator solar, principalmente a base, mas tem pó também que tem protetor solar, né? Só que a função, como eu acabei de explicar para vocês, essa não é a função principal desse produto. Esse produto pode até ter um fator solar ali, seja a base, seja corretivo, seja o pó, né? Mas, como eu disse, não é a função dele, não é a função de fato. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Porque como eu acabei de explicar, a função da base, do corretivo e do pó, vamos colocar esses 3 produtos que contêm fator solar, né? Que a gente vê no mercado, talvez corretivo nem tanto, mas pó eu já vi com fator solar e base principalmente a gente vê com fator solar, né? A intenção desses produtos é trazer uma correção para sua pele, uma cobertura, e não uma proteção, diferente do protetor solar, que ele protege a sua pele contra raios UVB ou UVA. Então, você deve sim passar um protetor solar, ainda mais hoje em dia que a gente está o tempo todo exposto a algum tipo de iluminação, seja a luz de ambiente, seja a luz de celular, seja a luz de artificial, seja a luz solar. Então você tem que se proteger, tá certo? Tem que usar protetor solar. E era um erro que eu cometia. Eu não passava protetor solar. O que pode acontecer é desses produtos eles trazer, digamos assim,
um bloqueio, né? Um bloqueio ali, uma leve proteção na sua pele. Porque você vai passando camadas e camadas e camadas de produto, né? Então você começa com hidratante, aí depois, sei lá, vem o protetor, se você não passar um outro tipo de produto antes, e ali você vai construindo camadas, base, corretivo, pó. Então ele pode trazer ali como se fosse um bloqueio, uma leve proteção, mas proteger de fato não vai proteger, tá certo? O terceiro erro que eu cometia era não comprar uma base de acordo com o meu tipo de pele. Como assim, né? Como assim uma base de acordo com o meu tipo de pele? Não tô falando de base, do tom da base, tá? Não tô falando da cor da base. Eu tô de maquiagem hoje, né? E eu tô falando do tipo de base. E o que seria o tipo dessa base? Seria uma base hidratante ou uma base mais seca, mate, né? Ou uma base que fica ali no meio termo, digamos assim, não é muito hidratante nem muito mate. Então, eu cometia muito esse erro, né, na minha automaquiagem antes. Hoje em dia eu procuro mais bases que sejam mate, porque demora mais tempo para ter oleosidade na minha pele. Então, quando você usa um produto, uma base, que é mais hidratante, um corretivo que é mais hidratante, para uma pele oleosa, rapidamente a sua pele ela vai ficar ainda mais oleosa e às vezes esse produto não adere tão bem como ele deveria aderir. Então, eu lembro que tinha uma base que eu usei bastante ela, que é uma base da Tracta. Eu nem sei se existe ainda, tá, gente? Porque a embalagem era outra e eles mudaram a embalagem. A embalagem de hoje em dia é numa bisnaguinha e antigamente era num pump, numa embalagem de vidro. Eu acho que ainda deve ter. E eu gostava muito dessa base porque ela era uma base de média cobertura e ela ficava no meio termo, pra mim, né? Na minha opinião, ela ficava no meio termo. Não era uma base hidratante demais, não era uma base seca demais. Então, ela, pra mim, ela ficava ali no equilíbrio. Mas já teve corretivo da mesma marca que eu comprei. Eu não tô falando mal da marca, tá, gente? Eu tô falando do meu erro, da minha compra, tá certo? De produtos nessa categoria que eu comprei e que não funciona na minha pele, né? Então, teve um corretivo que eu comprei da mesma marca, da Tracta, e ele era muito oleoso, muito hidratante. Com certeza, ele iria funcionar numa pele mais seca, ou até mesmo numa pele madura, porque ele era um corretivo muito hidratante. Eu não sei se tem ele ainda, mas enfim, é um erro, assim, que muita gente que está iniciando na automaquiagem comete. É comprar um produto, porque vê na internet, porque alguém falou, mas você tem que procurar. Será que vai dar certo para sua pele? Será que vai funcionar? Né? Então não adianta você comprar um produto que não vai dar muito certo na sua pele. Você sabe que ele é para uma pele seca, entende? Se você tiver a pele como a minha, que é oleosa, então não dá muito certo. Então hoje em dia, as duas bases que eu até já mostrei aqui no canal, elas são bases mate ou semi-mate, né? Porque demora mais tempo para minha pele ficar oleosa, o produto adere melhor na minha pele, diferente de uma base ou de um corretivo que é muito hidratante. Essa dica vale não só para base, mas para o corretivo também, tá? Então, é você comprar um produto que seja de acordo para o seu tipo de pele, tá certo? Então, não cometa esse erro. O quarto erro que eu cometia na minha automaquiagem quando estava iniciando, quando estava aprendendo, era não esfumar direito os produtos. Quando a gente está aprendendo, gente, a automaquiagem, a gente demora um pouco para entender até onde a gente pode ir com aquele produto. Então, seja produto em creme ou em produto em pó, tá? Você tem que esfumar bem. E o que que é esfumar, né? Esfumar é quando você vai ali mexendo com aquele produto, você vai espalhando, espalhando, espalhando aquele produto, até quando você vê que ele some na pele. Então, você deixa ele um pouco mais concentrado, uma parte do seu rosto que você quer esconder, por exemplo, o contorno, você deixa ele um pouquinho mais concentrado e em volta das bordas dele você vai esfumando, esfumando, até ele se fundir e se misturar com o restante da sua pele, né? Ou de outro produto, no caso, a base, né?
Então, ou então sombra, né? Que esse exemplo também é para sombra. Quando você vai passar uma sombra nos olhos, você esfumar bastante ela até ela se fundir com outra cor, as duas se misturar e você não saber aonde uma começa e a outra termina. A não ser, no caso do olho, a não ser que você quer deixar aquela maquiagem do olho, se for proposital, né? Você tá fazendo esse tipo de maquiagem, deixá-la mais marcada mesmo no olho. Mas, ou se for uma maquiagem, como que eu posso dizer, de fantasia, artística, né? Aí é outra pegada. Mas se é uma maquiagem assim de beleza, que nem a maquiagem que eu tô hoje, é uma maquiagem de beleza, somente para realçar o meu rosto, para deixar a minha pele bonita. Então você tem que esfumar muito bem. Esfumar bem o seu contorno, esfumar bem o seu blush, o contorno da testa. Então hoje eu esfumei bastante. Talvez vocês nem vão conseguir ver muito bem a marcação assim da minha pele de hoje, porque eu esfumei bastante o meu produto para justamente não deixar marcando nada. E os olhos, como eu falei para vocês, a não ser de pele, você sempre tem que esfumar bem, né? Então era um erro que eu cometia. Não esfumava tão bem, porque quando você está aprendendo, você não sabe até onde você pode ir com esse produto. Então eu me perdia muito, sabe? Quando eu estava ali passando o produto, estava começando a fazer minha automaquiagem, então eu não entendia muito bem. E isso, gente, a gente paga uns micos na maquiagem. E eu acho que faz parte do processo, sabe? Então, você vai ter um pouco mais de trabalho ali para esfumar o produto, mas quanto mais esfumado ele fica, melhor ele fica, mais profissional ele fica, o acabamento fica muito melhor também, né? Seja no olho ou seja no rosto. Então, procura esfumar. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho sim. Você ficar ali, ó, tchuc, 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 pincelzinho ali, ó, vai dar trabalho, tá certo? Mas faz parte, gente, faz parte da maquiagem, tem que esfumar, tá certo? E o quinto erro, gente, que eu cometia na minha automaquiagem era não conhecer os meus produtos. Como assim não conhecer os meus produtos? E eu vou falar pra vocês, viu? Tem produto que até hoje eu não conheço direito. Gente, por quê? Porque você tem que testar. Quando você compra um produto, você vai na loja e você gosta de um produto, né? Você, seja o produto que for, tá? De maquiagem que eu tô falando. Seja uma base, seja um corretivo, seja um pó, seja uma sombra, um delineador, seja o que for de maquiagem que você comprar. Você tem que testar esse produto várias e várias e várias vezes, até você encontrar e você saber como usar esse produto. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Esse produtinho aqui, eu comprei ele recentemente, tá? Ele é um produto que eu acabei de comprar. Ele é um iluminador líquido e eu estou aprendendo a usar ele. Como assim estou aprendendo a usar ele, né? Eu vou explicar melhor. Hoje eu usei esse produto. Então eu tô com ele aqui. Passei um outro iluminador para selar ele, porque ele é líquido, né? Então passei depois um iluminador em pó para selar. Só que é o seguinte, gente, eu já tinha passado a minha base, eu já tinha passado o meu contorno e depois eu vim com esse iluminador. E o que que aconteceu? Ele abriu a minha pele. Quando eu tava espalhando, e eu nem espalhei ele direto com o pincel dele. Eu espalhei com outro pincel, apliquei uma gotinha só e espalhei com o pincel. Ele abriu. E aí eu fiquei pensando, nossa, e agora? Como que eu vou corrigir isso, né? Eu peguei a esponjinha, eu tive que passar a esponjinha aqui, a esponjinha molhada, para poder arrumar, corrigir o erro, né? Ele marcou os poros, eu com a esponjinha eu consegui corrigir. Peguei um pincel também, espalhei com pincel também para conseguir corrigir o que que aconteceu, né? E é o seguinte, eu ainda não testei. E é isso que eu tô falando para vocês. Mas numa próxima vez que eu for fazer uma maquiagem, eu vou testar ele usando ele por baixo da minha base. Ou seja, eu vou passar ele antes de tudo para ver como ele vai reagir, tá certo? Então é uma coisa, é o quinto erro, né, da minha automaquiagem.
que eu tô falando pra vocês, é não conhecer os produtos. Logicamente, esse é com um produto novo, eu tô aprendendo a conhecer ele, né. Mas quando você compra, é isso que eu tô batendo na tecla com vocês, quando você compra um produto, esqueci de mostrar aqui, ó. Quando você compra um produto, você tem que testar de várias formas, gente. De várias formas, até você entender como funciona aquele produto, tá certo? Às vezes, olha que bonito ele. Então, às vezes, o que pode acontecer? É você, às vezes esse produto, ele não combina com essa base que eu passei hoje, entende? Às vezes aquele produto que você tem, seja um primer, seja o primer com a base, o corretivo com a base, o pó com a base ou com corretivo. Então, às vezes, não dá liga, você tá entendendo? E às vezes isso é da mesma marca, um corretivo ou um pó da mesma marca que você compra, ou às vezes são de marcas diferentes. Então você tem que ir testando com os produtos que você tem para saber qual vai ser a melhor combinação, de que forma que você vai conseguir utilizar aquele produto. Então é dessa forma, testando, fazendo combinações, entendendo como esse produto ele vai funcionar melhor na sua pele, com você, na sua automaquiagem, para você utilizar ele. Então, às vezes, o produto não é que o produto ele é ruim, às vezes você que não sabe usar ele. E você tá entendendo? Então, é um erro que eu cometia e que hoje em dia eu fico mais atenta. Ainda mais gravando vídeo, então durante esses vídeos, assim, eu faço muito teste, né, eu fico brincando com os produtos para descobrir como é que esse produto funciona. Então esse produto novo, eu já vi que ele por cima da base, ele não funciona. Por cima do pó, ele também, mais ou menos, né. Na hora quando você finaliza a pele, por ser um produto líquido, ele já vai ali fazer um estrago. Então você tem que passar esse tipo de produto líquido antes de selar a pele. E aí eu fiz esse teste hoje e não deu certo. Então, assim, testa. Você gostou daquele produto? Testa. Veja se às vezes não é a química dos produtos que não tá batendo uma com a outra, né? Então você vai ter que testar com outro produto que você tem e descobrir a melhor forma de usar aquele produto, tá certo? Então, gente, esses foram os 5 erros que eu cometia na minha automaquiagem. Espero ter ajudado alguém aí, né, de alguma forma. Então é isso, gente. Eu vou deixar aqui para vocês no final desse vídeo, um vídeo que eu gravei para vocês de maquiagem para iniciantes, tá certo? Deixa seu like, se inscreva no meu canal, deixa aí seu comentário, o que que você achou desse vídeo, se você gostou, se teve alguma dica que te ajudou ou que até mesmo te fez lembrar de algum erro que você cometia também na sua automaquiagem, tá certo? Então é isso, um beijo com muito gloss e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.